Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como vocês estão, meus queridos? Hoje, domingo, dia do Senhor, gravar um vídeo um tanto quanto especial. Continuando a nossa série de concílios ecumênicos, iniciamos de trás para frente, né? Concílio Vaticano II. Aí eu não sei que loucura deu na minha cabeça que eu falei do Concílio de Trento. E ficou um vácuo no meio. Então nós precisávamos falar então do Concílio Vaticano I. O de Trento e o Vaticano II foram um sucesso. O Vaticano I foi bom, dado um concílio de menor proporção, mas os dois documentos importantíssimos. E agora eu vou falar de um concílio que ele é um pouco desconhecido dentro da história da Igreja. Porque assim, o Concílio Vaticano II é muito famoso, porque ele é o mais recente, e a nossa Igreja hoje é influenciada pelas decisões dele. O Concílio Vaticano I proclamou um dogma importantíssimo. O Concílio de Trento não preciso nem dizer, a Contra-Reforma, todas as decisões de Trento, a fé católica dogmatizada. Mas esse concílio em específico que falaremos hoje, ele fica sempre em escanteio dentro da história dos concílios ecumênicos. E estudando a história dele não é por acaso, porque ele foi um concílio de uma pegada diferente. E nós vamos falar então hoje sobre o Quinto Concílio de Latrão. Já ouviu falar dele? Você já deve ter ouvido falar de Nicéia, Éfeso, Constantinopla I, II, talvez o de Viena, o de Constança. Mas o primeiro de Latrão, que foi muito importante, o segundo, o terceiro e o quarto. Mas o quinto, houve um quinto? Houve. Pouco antes da Revolução Protestante, nós tivemos o Quinto Concílio de Latrão, convocado por um Papa que não é muito bem lembrado, Júlio II, e continuado também por um Papa que não é muito bem lembrado, Leão X. Vamos então dissecar a história desse concílio e compreender suas decisões e suas prerrogativas para a Igreja Universal. Bom, um pouquinho de contexto histórico, não é? Sobre este concílio ecumênico, tá? Bom, vamos dizer, em primeiro ponto, o Papa Júlio II, ele já ansiava um concílio ecumênico. Ele foi eleito querendo convocar um concílio para a Igreja Universal, né? Só que, vamos dizer, ele deu uma pequena enrolada para o concílio, para começar o concílio. O problema é o seguinte: a República de Veneza tinha desrespeitado os direitos papais em seus territórios, preenchendo vagas nas sé episcopais, no caso, nas dioceses, de forma autônoma, sem a vontade do Papa, ignorando a jurisdição eclesiástica. Não pensa, tribunal civil nomeando bispo. Então, Júlio II é também conhecido como Papa Guerreiro, tá? Porque ele ia para a luta, ele foi pessoalmente para guerras. Em 1509, ele se juntou à Liga de Cambrai, uma coalizão formada para restaurar as terras, e foi invadir a República de Veneza. O problema é o seguinte: em 1510, o rei Luís XII da França exigiu que a República de Veneza declarasse lealdade. No entanto, declarar lealdade da França exporia Florença a um ataque imediato e alienaria os seus cidadãos, que temiam um conflito com o chefe da igreja, o Papa, né? Além disso, a República de Florença estava cheia de facções antagônicas e interesses irreconciliáveis. Está vendo que estamos entrando num contexto histórico complexo. Em vista do decreto do Concílio de Constância e da demora de Júlio II em convocar um concílio ecumênico, um conciliábulo, ou seja, um concílio de caráter menor, quase um sínodo, foi convocado na cidade de Pisa. Sabe aquela que tem uma torre torta? Então, em 1511. E essa ação afastou ainda mais Júlio II da República de Florença e Pisa, colocando as duas sob interdito. Foi finalmente, então, depois de tanta demora, o Papa Júlio II se opôs a esse concílio herético
e através de uma bula, no dia 18 de julho de 1511, convocou o concílio que se reuniria na Arquibasílica de São João de Latrão, em Roma. A bula não era apenas um documento canônico, mas tinha alguns conteúdos polêmicos. Tá? Essa bula do Papa. Né? A localização, então, foi na Basílica de São João de Latrão. Aí vocês perguntam, por que não foi em Roma? A Basílica Vaticana. Porque o Papa Júlio II começou as obras lá. Nós tínhamos a Basílica, que era chamada Basílica Velha. A Basílica Velha, a antiga Basílica de São Pedro, ela era menor, por exemplo, que a de São Paulo extramuros. Só que ela foi construída por Constantino, ela estava caindo aos pedaços. Então foi o Papa Júlio II que decidiu, ele derrubou vários pedaços, derrubou a Basílica Velha e construiu a que nós conhecemos hoje, tá? E demorou cerca de uns 100 anos para ficar pronta. Então por isso que eles se ajeitaram na Basílica de São João de Latrão, que também era em Roma, tá? A questão é a seguinte, o Papa Júlio II excomungou, tá? Esses cardeais que fizeram um concílio em Pisa, mas nós tivemos também um problema, ele morreu um ano depois. Coube a Leão X iniciar as novas sessões. Papa Leão X, para quem não sabe, foi o Papa que basicamente enfrentou Martinho Lutero. Bom, só que é o seguinte, quais foram as decisões desse concílio ecumênico? Com o Papa Leão X, que reiterou também as decisões do Papa Júlio II nas excomunhões. Primeiro, ele restaurou a paz e reafirmou a autoridade do Papa naquelas regiões, em Florença. Ou seja, acabou aquela papagaiada em Florença, o concílio resolveu esse problema. A outra questão, ele condenou uma sanção, a chamada pragmática sanção de Bourges, que era um dos primórdios, isso daí é da época ainda do Papa Eugênio IV, para vocês terem noção, chamada Igreja Gálica, que é um desejo muito antigo de criar uma igreja autônoma na França. Veja, isso não vem de hoje, isso vem desde do rei Filipe IV e Bonifácio VIII, essas questões, essas polêmicas em vamos criar uma igreja autônoma na França, vamos fazer o diferente na França, vamos fugir da autoridade papal, porque a França queria ser que nem a igreja anglicana vai ser depois. A igreja anglicana também tem o nome de Igreja da Inglaterra. Então, o rei queria apontar cargos eclesiásticos, tá? E queriam total independência. Fora o movimento conciliarista que surgiu na França, e nós vamos falar principalmente quando nós falarmos do pontificado de Eugênio IV. O movimento conciliarista, para quem não sabe, eu vou dar só uma pequena palhinha. Basicamente, o movimento, essa heresia, é chamada heresia conciliarista, que hoje está ativa na igreja, é que um sínodo ou um concílio ou um conjunto de bispos ou cardeais possuem mais autoridade que o Papa. Por que é que essa heresia nasceu? Dando de novo uma palhinha dos próximos vídeos. Nasceu porque concílios ecumênicos foram convocados para resolver problemas. Ponto. Eu não vou dar muito spoiler, senão perde a graça dos próximos vídeos. E essa heresia ficou em vigor na igreja, por isso que papas como São Pio V, ao Concílio de Trento, entre outros durante o século XVI, XVII e XVIII, reafirmaram a autoridade do Papa várias vezes. E esse concílio, Quinto Concílio de Latrão, reafirmou a autoridade do Papa. Isso foi de fato, essa heresia, vamos dizer, ela morreu quando o Papa Pio IX proclamou o dogma da infalibilidade papal. Ponto. Proclamou esse dogma. Acabou. O problema é que depois essa heresia ainda vai voltar, porque existem hoje seres humaninhos que, além de alguns negarem os documentos do magistério ao bel prazer, tipo, eu sigo o Papa só no que me convém, essas duas heresias que surgiram hoje pensam assim. Então eu vou seguir o Papa somente naquilo que me interessa, eu vou questionar as atitudes, eu vou resistir, vou reconhecer e resistir, não vou obedecer o Papa.
acho que a autoridade de um bispo ou outro é maior que a do Papa, isso daí surgiu, isso está muito forte hoje, no século XX, no século XXI. Tá? Mas voltando ao Quinto Concílio de Latrão. Outras decisões, ele postergou a reforma protestante. Existem relatos que dizem que a reforma protestante era para acontecer alguns anos antes. Nós temos alguns precursores da reforma protestante. Seria um equívoco pensar que ela começou com Lutero. Questionar a autoridade da igreja e implementar certas heresias já veio muito antes, com John Wycliffe e outros hereges. Inclusive esse John Wycliffe ele é considerado um mártir protestante. Dizem que ele foi morto pela Igreja Católica, o que não é verdade. Se você, John Knox também, se não me engano é o nome do sujeito, se você olhar as atas do Concílio de Viena, do Concílio de Constança, que foi um dos que condenou essas heresias, lá nos anos 1400, você vai perceber que o concílio declarou ele um herege, só que eles não conseguiram condená-lo. Eles condenaram por heresia e deixaram a cargo do poder secular, da onde ele morava. Ele promovia quase uma anarquia e ele foi morto pelo governo, não pela igreja, percebe? A igreja o condenou por heresia porque o que ele ensinava era heresia. Outra coisa, eles queriam, por que eu digo que ele postergou a reforma protestante? Porque era um desejo do Papa Leão X reformar a igreja. A igreja estava um caos, gente. A gente vai chegar lá, vamos falar da igreja do século XVI, dos terríveis papas que a igreja teve no século XVI, um pouquinho no século XV e XVI, mas a igreja estava um caos, basicamente, é o caos. Caos absurdo. E esse Papa Leão X, ele tentou reformar, mas ele não conseguiu, meio sem sucesso, tá? Ele reformou a pregação, reformou certas coisas, deu os primeiros passos, embora curtos, para as reformas do Trento, né? Essa coisa de igreja nacional na França, só voltando para esse assunto, vai voltar com o Papa Beato Inocêncio XI e com o rei Luís XIV. A França nunca deixou isso daí está vivo até hoje. Então essa foi a chamada concordata, foi assinada uma concordata no meio do concílio de 1516, onde a França e a Santa Sé estabeleceram uma paz. Mas também esse concílio não foi só, vocês perceberam, uma reforma doutrinal do clero e uma questão diplomática. Não, ele condenou também uma heresia, embora seja o caráter menor do concílio. O concílio não foi convocado para isso. Ele condenou os erros de Joaquim Fiore, também um dos precursores da reforma, que ele pregava um fim do mundo, em breve, tipo um profeta do Apocalipse, que nem muitos pregadores que nós vemos hoje. Ele se apoiava em uma falsa exegese bíblica, condenando também outras profissões e profecias sobre a segunda vinda de Cristo, o Apocalipse, o Anticristo. E, cara, ele chegava ao absurdo. Ele dizia que os demônios eram anjos bons que pelo seu livre-arbítrio passaram do limite e ficaram pecando. Não era bem assim, né? É uma coisa complicada. Mas principalmente ele questionava a imortalidade da alma. Ele dizia que a nossa alma não era, no caso, imortal. Percebe? Uma questão que precisa me entender. Talvez... Não, desculpa, confundi a heresia. Ele dizia que não existiria visão beatífica. Ou que a alma era uma com o corpo. Ela era uma alma, vamos dizer, com conformidade com o universo. Mas resumindo, quando você morre, para a doutrina católica, isso é doutrina católica, você tem a chamada visão beatífica. Você vê a Deus. Você vê a Deus. E o que acontece? Esse homem, ele tinha uma heresia que essa alma que vê a Deus, ela não era individual. É diferente da heresia que o Papa João XXII quase caiu, que foi dizer que não existia visão beatífica. Ele dizia que as almas elas formavam um conglomerado, né? Não era uma alma individual.
Era uma alma universal imortal, como se as almas virassem um... Não existia a individualidade, ou seja, cada alma está lá como se fosse cada pessoa, nós mesmos, no céu. Não. Isso que foi o complicado. Então, o concílio condenou essa heresia. Ele falou: nossa alma é imortal, individual. Ponto. Não existe isso. Esse herege, gente, esse Joaquim de Fiore, ele não é da época do concílio. Ele é de 1202, ou seja, o pensamento dele já fazendo o caos 200 anos depois. 200? Não, 300, estou sendo muito generoso. Demorou 300 anos. Mas esse negócio de questionar a alma, justificação, fazer exegeses complicadas das escrituras, isso não veio de hoje. Tá? Logo depois nós tivemos a Reforma Protestante. Esse foi o curto vídeo sobre o Quinto Concílio Latrão. Não tem muita coisa mesmo para falar com ele. Basicamente, foi isso. Não tem, vocês percebam, não tem muita coisa. Foi reforma do clero, acabar com a questão problemática entre Florença, um concílio cismático em Pisa e restabelecer as pazes com a França. Também combateu o conciliarismo muito forte na igreja. E o problema é, ele tentou reformar a igreja, não deu certo. 7 meses depois, após o concílio, estourou a Revolução Protestante. Na verdade, a gente diz, né, a Reforma Protestante começou em 1517, que é uma mentira. Porque Lutero só se separou da igreja em 1521. Ou seja, percebam, foram 4 anos da Santa Sé tentando converter Lutero, tentando conversar. Erasmo de Roterdã falava: Lutero, não saia da igreja, não saia. Lutero foi lá e saiu, né? Ele não quis ceder, ele é muito orgulhoso, então o Papa Leão X excomungou, né? Mas basicamente é essa a história do Quinto Concílio Latrão. O próximo concílio, ele é muito próximo. Nós vamos falar do Concílio de Florença, o concílio anterior, Papa Eugênio IV, se eu não me engano. E antes dele vai ter o Concílio de Constança, que também nós vamos falar. Nós vamos tentar falar de todos os 21 concílios ecumênicos da história da igreja. Depois também teremos em breve vídeos sobre... Em breve não, vai demorar. Vídeos sobre os pontificados em específico de cada Papa do século XVI. E com isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? Deixem aqui o seu gostei, compartilhem nas redes sociais. E eu vou ficando por aqui. Fiquem em paz nesse domingo, vão à missa, se confessem e comunguem. E tchau. Tá? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquemos em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.